A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você e com a sua família. Estamos começando mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical, da lição de adultos da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2022 e agora vamos estudar um pouquinho sobre a lição de número 11, o assunto da lição, a sutileza das mídias sociais, para 11 de setembro de 2022, tá? O textuário diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12 e versículo 1. A verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Muito bem, e a leitura bíblica que embasa a lição, também chamada leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e também 16 e 17. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Muito bem, a nossa lição de hoje, muito atual o assunto, muito importante, e vamos tratar um pouquinho disso. A introdução diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Olha só, não é moral ou imoral em si mesmo. O universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. É preciso proteger a alma contra o pecado da sensualidade e também do narcisismo. Bom, o nosso primeiro tópico da lição fala sobre os cristãos na era digital. Os cristãos na era digital. Você tem internet? E aí, professor, aluno, superintendente de escola dominical, você tem internet? Você tem Facebook? Você está no Instagram, WhatsApp, Telegram e outros mais? Muito bem. O mundo que vivemos, está todo mundo conectado de alguma forma, né? E aí precisamos ter realmente cuidado com a sutileza das mídias sociais. A internet não é uma coisa assim tão nova. A primeira conexão de internet foi no dia 29 de outubro de 1969, nos Estados Unidos. A internet surgiu numa parceria da NASA com o Pentágono. Era, de certa forma, a defesa americana no período de Guerra Fria, tá? Em que sempre se procurava proteger suas informações, havia muita espionagem. A internet surgiu como uma ideia de uma outra forma de se comunicar, fora das formas tradicionais, porque se de repentemente, por causa de uma guerra, uma bomba, sei lá o que, as comunicações falhassem, a internet seria uma comunicação alternativa. O tempo passou, mais de 50 anos depois, a internet não é uma forma de comunicação alternativa, é a mais utilizada. Muito bem. Porém, com a internet, as mídias sociais, o mundo se encheu de uma cultura inútil. Cultura inútil, o que é isso? É muito conteúdo e pouco aproveitamento. Todo dia nós recebemos uma enxurrada de informações. Informações que talvez 90% delas a gente pode viver sem ter essa informação, tá? Muito conteúdo e pouco aproveitamento. Disse que uma criança, um menino de 10 anos hoje, que tem acesso à internet,
tem mais informação acumulada, tem muito mais informação sobre o mundo em geral do que Júlio César, que foi imperador de Roma, e outros imperadores do período ali de Cristo e do início da igreja, como Nero, Calígula e outros mais. Então um menino hoje tem mais informação do que um imperador romano. Porém, a pouca informação que aquele pessoal tinha, faziam uso dessa pouca informação, tá? Hoje a pessoa tem informação demais, é uma enxurrada de notícias e de informações de tudo que é forma, e a pessoa não faz nada com isso, não serve de nada, ou quase nada. É por isso que se diz que é uma cultura inútil, muito do que se tem aí nas mídias sociais. Mas vamos falar sobre o cristão na era digital. Precisamos ter cautela porque a gente perde muito tempo com efemeridades. Tempo que a pessoa às vezes não tem para a Bíblia, tempo que a pessoa às vezes não tem para a oração, tempo que às vezes não tem para a congregação, tem para as redes sociais, para as mídias sociais. Vivemos um período em que o povo, digamos assim, não fica um dia sequer, sem dar uma olhadinha nas redes sociais. Disse que, em média, a gente dá uma olhadinha nesse aparelho por dia 150 vezes. Se a média é 150 vezes, para ser uma média de 150 vezes, é porque tem gente olhando mais de 200 vezes, mais de 300 vezes. Pega e dá uma olhadinha, aí olha para outra coisa, pesquisa outro negócio e aí vai. Então é muito tempo e o meu aparelho de celular, nele mesmo já diz o quanto de tempo que eu fico conectado por semana. Isso é até bom para a gente se policiar e ver, mas rapaz, eu estou ficando esse tempo todo e quanto tempo eu estou tirando de oração e quanto tempo eu estou tirando de leitura da Bíblia. Então é até bom quando o aparelho nos avisa quanto tempo a gente está ficando conectado, né? Bom, a internet é bom, por si só ela não é ruim e nem é boa, nem é ruim, por si só, é apenas um instrumento que a gente pode usar para se comunicar. Todavia, pessoas boas ou ruins colocam coisas boas ou ruins na internet. Mas a internet não pode ser demonizada. Pode ser um instrumento muito bem usado para a glória de Deus. Então, o cristão, na era digital, precisa vigiar para não estar perdendo seu tempo com efemeridades. Bom, no tópico 2 nos fala sobre o desafio de ser igreja na era digital. Olha, como diz a lição, no cristianismo não dá para viver um cristianismo autêntico sem comunhão e sem contato. Nada substitui isso aí, tá? O aperto de mão, o abraço, o carinho, o orar juntos, o visitar o doente, o sentar ali para aconselhar um novo convertido, um casal que está com problema e tudo ali perto, o olho no olho. Nada substitui isso. Por mais que você possa usar a internet para estudar, para ter conhecimento e tudo mais, e até para assistir cultos e ouvir e ver pregações e tudo mais, de tanta coisa boa que tem na internet, mas precisamos ter cuidado, tá? Porque igreja entende-se que é uma comunidade de fé, de pessoas que estão vivendo juntos, estão em comunhão, tá? Estão no partir do pão, nas orações, e não somente pelas redes sociais, não somente pela internet. Tem que haver contato, certo? Bom, no terceiro tópico fala sobre a igreja e os pecados virtuais. Eu já quero dizer aqui que não existe pecado virtual. Não existe sensualismo, narcisismo, pornografia, seja lá o que for e tal. Não existe pecado virtual. Virtual é apenas a forma em que a pessoa está satisfazendo o seu desejo pecaminoso. Somente isso. É claro que tem muito sensualismo nas músicas, nos vídeos e tudo mais na internet. Tem. Mas é a pessoa que se policia. É a pessoa que se policia. É o dedinho dele que vai lá e tal. E esse dedinho só vai se a mente for também. Certo?
Então, o problema em si não está nas redes sociais, nas mídias sociais. Está aqui, ó, na mente. Está aqui no coração. Certo? Não existe pecado virtual. Repito, virtual é apenas a forma que está apresentando-se ali diante dos olhos da pessoa o que ele quer usar para satisfazer o seu desejo pecaminoso. Antigamente, se ia numa banca de revista e comprava revistas e se folheava as páginas e via as fotos, e ali a pessoa satisfazia o seu desejo de pecar. Mas é pecado do mesmo jeito. Hoje apenas mudou para um celular, um computador, um notebook, mas continua sendo pecado do mesmo jeito. Então, virtual é só a forma de o pecado ser, digamos assim, entendeu? O seu desejo ser realizado, porém, a pecaminosidade está no coração e na mente do homem. O inferno não é virtual, o inferno existe de verdade mesmo, tá bom? Bom, mas é verdade que existe muito sensualismo? Existe. Então vigiemos. E narcisismo também. Pessoas que querem usar redes sociais não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. E cada movimento é um flash. Se faz uma viagem, tira 30 fotos, posta foto todo dia, 3 vezes por dia, o que está comendo, é mil e uma coisa. Para procurar seguidores para si. E nós fomos orientados pela palavra de Deus, e de fazer discípulos de todas as nações, mas para Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vivem pessoas aí já com dependência de ter like, de ter visualizações. Que é isso? Que o nome do Senhor seja glorificado, disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Mas as pessoas querem muito like, querem muitos seguidores, querem milhões, querem e tal. Está em evidência o tempo todo. Isso é narcisismo. E a palavra narcisismo vem de Narciso. Narciso era o nome de um rapaz que, segundo o poeta Ovídio, que viveu entre 43 a.C. e 18 depois de Cristo, ele escreveu uma obra chamada Metamorfose. E ali ele explicou um pouquinho sobre o mito do Narciso, falou sobre isso. Narciso nasceu, era um menino muito bonito, chamava a atenção de todo mundo mesmo. A mãe dele um dia foi, sei lá, num feiticeiro, num bruxo, e perguntou se ele ia viver muito tempo, porque o menino era extraordinário, uma beleza diferenciada. E ele disse, vai, desde que ele nunca se conheça. Se ele não se conhecer, se ele não saber quem ele é, se ele não se vê. E aí esse menino viveu e cresceu sem ver um espelho, sem ver a sua própria imagem, mas por onde passava, todo mundo chamava atenção e surgiu muitos pretendentes, porém ele muito egoísta, nunca quis ter contato com ninguém. E surgia tanto meninas quanto meninos a fim de ter um relacionamento com ele nunca quis. Ele era eu me amo, não posso mais viver sem mim. Tipo aquela música, né? Mas, resumindo aqui, num certo bosque, ele encontrou uma fonte e ao olhar na água da fonte, viu o seu reflexo pela primeira vez e o Narciso se encantou por aquela pessoa do reflexo, pelo olhar da pessoa, a beleza do rosto e tudo, e se apaixonou, sendo que era ele próprio. E agora ele não quis mais sair dali, e por mais que ele tentasse conversar com o reflexo, ele não era correspondido, e agora ele não queria ir embora, ele queria ficar ali naquela fonte, né, vivendo aquele momento tão emocionante, admirando aquela beleza que era ele próprio, e aí ficou sem beber, sem comer, e desidratou, e morreu de fome, e morreu. O Narciso morreu, entendeu? Naquele desejo de satisfazer a sua vontade de ser amado por aquela pessoa tão linda e tudo mais. Daí vem a palavra narcisismo, é a pessoa que se acha o tal, é aqui, todo mundo das selfie, tudo é uma selfie, entendeu? Pessoa que vive o tempo todo se auto-idolatrando, se auto-endeusando. Precisamos ter cuidado com isso. Pregadores que fazem isso, cantores que fazem isso, está no meio evangélico e nas igrejas. Para o Senhor toda a honra e toda a glória, é assim que tem que ser. Então, precisamos ter cuidado com esses pecados virtuais, tá? E no quarto tópico nos fala sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. Está aí, uma forma muito boa de a gente chegar onde não dá para ir a pé, onde talvez você não tenha dinheiro para ir de avião, ou talvez onde você nunca vai chegar.
Eu converso com um irmãozinho que me achou na internet, o nome dele é Moses, que é Moisés também. Mas ele está lá na Ásia, nunca ouvi pessoalmente. O país dele, a língua oficial não é o inglês, mas ele fala inglês. E vez por outra nós estamos conversando, eu não falo também inglês, é muito pouco, mas a internet nos dá o recurso de ter a tradução, tá? E eu converso com aquele rapaz que está no Mianmar, cuidando de um orfanatozinho com várias crianças, num país onde o cristianismo é quase que combatido, né? Mas ele está lá fazendo a obra de Deus. E nós conversamos eu de noite, lá e de manhã, e trocamos ideia, e ele pede oração e tudo. Então, olha só uma ferramenta boa. De vez por outra, a gente está aqui ele pedindo, pastor, ore, nós temos tantas crianças assim, 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 precisamos de recurso, alimento para essas crianças, nos ajude em oração, e posta vídeos do culto e das ministrações e tudo mais. Então, olha que coisa interessante. Talvez, se não fosse a internet, eu nunca ia saber da existência daquele obreiro lá naquele país, e nem ele saberia da minha, e a gente não estaria se ajudando em oração, vez por outra, conversando na internet. Há dias atrás, uma irmã do Japão entrou em contato comigo e ela disse, pastor, estou aprendendo nessa pandemia, já que eu fico muito tempo em casa, tocar teclado. Começou a tocar um hino no teclado. Eu peguei o violão e comecei a tocar daqui do Brasil e cantar os dois. Ela cantando lá, eu cantando aqui, ela no teclado, eu no violão, e a gente interagindo. Olha que distância a gente está do Japão. Então a internet está aí, as mídias sociais, uma forma muito boa de evangelizar, de levar o nome de Jesus, a palavra de Deus a pessoas que a gente nem fala o idioma deles. Agora tem pastor que é contra a internet, é contra as redes sociais e prega como se fosse algo do inferno, como se fosse demônio. Não, não é assim não. Enquanto muitos pastores estão abrindo mão dessa ferramenta, as ovelhas dele estão sendo alimentadas por outros pastores. E que talvez, né, não estão trazendo uma mensagem tão saudável. Sei lá, tem tudo que é coisa na internet, certo? Então está sendo alimentada por outros pastores. E por que não usar esse recurso? Usar para fazer o grupo, como todas as igrejas têm, congregações têm, o grupo da mocidade, o grupo do Ministério Feminino, o grupo dos obreiros, e para orar uns pelos outros, e postar versículo, levar uma palavra de ânimo. Uma vez, não faz muitos dias que uma irmã disse, pastor, sempre que o senhor posta aquelas mensagens, eu passo para outros grupos que eu faço parte, da escola, grupo da família e tal, e quando às vezes eu passo 2, 3 dias sem colocar alguém, pastor, o senhor não mandou mais aquela mensagenzinha e tudo de manhã, mande lá de novo, tá? Então nós podemos sim, Paulo disse que a gente tem que usar todos os meios, todas as formas para ganhar alguns. E a internet está aí como uma boa ferramenta à nossa disposição para ninguém botar desculpa. A pessoa que está numa cadeira de rodas, com seu celularzinho na mão, ele pode estar fazendo a obra de Deus, fazendo o ID de Jesus. A pessoa que não estudou, não foi na faculdade, não foi no curso de missões, mas ele pode estar usando a sua internet para estar evangelizando alguém lá na África, lá em outra cultura. A internet também está aí como uma maneira de, naquele dia da prestação de contas, alguém dizer que não tinha tempo para Deus. Não tinha tempo para Deus e tinha tempo para assistir tudo que era vídeo, tudo que era dancinha na internet, tudo que era palhaçada na internet, tudo que era brincadeira. Teve tempo para tudo enquanto na internet. Não teve tempo para ler a Bíblia, não teve tempo para orar. Então a internet também está aí para, naquele grande dia da prestação de contas, ser usada como uma forma de ser jogado na cara de algumas pessoas que diz que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para orar, que não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para ler a Bíblia. Que o seu Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para usarmos a internet, a mídia social, a mídia. A palavra mídia vem de meio, aquele que está entre um ponto e outro. Mídia vem de médium, lá do latim, e de meso no grego. Então a mídia é aquele que está entre um ponto A e ponto B, fazendo o contato entre os dois, tá? Então é um meio, uma forma de se comunicar e de alcançar muitas pessoas, comunicação de massa. Faça bom uso da internet, promova o reino de Deus, como compartilhando esse vídeo, tá certo? Levando adiante para outros alunos, professores e superintendentes da escola dominical. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima lição, tá?
Que a sua escola dominical seja uma bênção para você e para demais pessoas. Vá para a escola dominical e leve mais alguém para aprender na casa de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos pelo carinho. Obrigado. A paz do Senhor.